Bom, a página 10 em diante, a página 10, 11 e 12, são as atividades que eu vou pedir para que vocês façam na semana que vem, na semana do feriado. Aí nós já temos a mesma ideia de interpretação de texto, mas de um texto mais longo, né? Um pouquinho mais complexo para a gente trabalhar. E sobre esse texto, né? Nós temos algumas reflexões a fazer, né? Aqui na primeira questão eu quero salientar algumas coisas para vocês. Antecipar é aquilo que eu posso dizer antes. Então eu leio o título do texto e eu penso assim, sobre o que ele vai falar. Deduzir é imaginar o que vem, o que está por vir, né? A partir de uma ideia. Então você olha aquele título e você pensa assim, eu acho que esse texto vai falar sobre isso. E é isso que eu quero que vocês comecem a fazer, essas inferências, essas reflexões sobre o texto, tá? Lembrando, gente, que em todas as histórias, em todas as narrativas, né, a gente também tem alguns elementos importantes. A gente tem aquela estrutura que eu falei para vocês, né, de situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho, mas a gente tem também alguns elementos importantes. Quem é o narrador, lembra? Aquele que está contando a própria história, contando a história dos outros. Quem são os personagens? Quando a história acontece, a marcação de tempo da história. Onde a história acontece, o lugar que a história se passa, né? Lugar também, em alguns textos aqui, vocês vão encontrar como espaço. O espaço onde a história acontece. Espaço e lugar é exatamente a mesma coisa, tá? E eu quero que vocês percebam isso nessa história, que é um pouco maior, tá bom? Eu quero ver a capacidade de leitura de vocês de um texto um pouco maior. E nessa história também a gente tem os personagens, né? Quem é que está participando da história, tá? Então aqui são todas as interpretações de texto. Aí, gente, vocês vão ver aqui que a gente vai ter de novo personagens não humanos, né, com comportamentos humanos, né, com sentimentos e atitudes. Novamente, a presença de uma fábula, tá? Algumas interpretações de texto que eu quero que vocês façam. Mas aqui tem uma coisa que eu quero parar e conversar um pouquinho com vocês. Na questão 15. Algumas palavras, elas têm um poder específico na frase, tá? Elas podem indicar sempre ou quase sempre o mesmo sentido. Por exemplo, quando eu uso um e, eu normalmente estou juntando informações. Eu gosto de maçã e banana. Estou juntando informações. Eu vou ao mercado e ao hortifruti. Estou juntando informações, tá? Isso é sentido de adição. Adição, lembra lá da matemática? 1 mais 1 é uma operação de adição. 1 somado a 1 igual a 2. Estou juntando números, ok? No português é a mesma coisa. Adição é a junção de informações. Mas eu tenho também algumas palavrinhas que nos indicam oposição. A gente já usa isso naturalmente. O mas, sem o i. O porém, entretanto, contudo, todavia. São palavras que indicam oposição. Então, uma frase é oposta à frase que vem a seguir. Vou ao mercado, mas não compro nada. Gosto de banana, mas não posso comer. Percebam que sempre a segunda frase é oposta à primeira. Você quebra uma expectativa da primeira, você tem uma ideia
de oposição, ok? E nós temos uma outra ideia, que é a ideia de condição. A ideia de condição, ela funciona assim. Uma frase é a condição para outra frase acontecer. Se eu estudar muito, eu passarei de ano. Ou seja, se eu não estudar, eu não passarei. Uma coisa só acontece depois da outra. Uma é condição para a outra acontecer, tá? Então, por que eu tô dando essa explicação? Porque essa questão 15 é um pouquinho mais complexa e eu quero que vocês façam com bastante carinho. Se sentirem dúvida nessa questão, me chama que a gente vai tentando explicar novamente e ajudando aí no desenvolvimento dessa questão. Mas pensem sempre nessa ideia: soma, oposição ou condição. Qual é o significado dessas frases que vocês vão ler aí? A gente encerra o exercício aqui na questão 17, tá? Não vamos fazer o próximo agora, a gente só vai até aí, até o 17. E aí, quando a gente voltar, daqui a 15 dias, olha só, são 15 dias para fazer 6 páginas, e aí a gente continua a partir desse exercício, ok? Dúvidas é só chamar no privado para que a gente possa ir esclarecendo e tentando ajudar na execução desses exercícios, ok? Bom dia!